Muito bom, eu quero cumprimentar você que assiste o programa Tempo com Você. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui para apresentar esse programa. Até porque a intenção do programa é levar até você, como já temos falado em outros programas, informações que você possa transformá-la em conhecimento para a sua vida, no seu dia a dia. E temos trazido pessoas maravilhosas aqui, batemos um papo com eles aqui a respeito de algo que é muito importante para o nosso dia a dia. Meu convidado de hoje do programa Tempo com Você é o Dr. Miguel Rangel Machado. Ele é advogado e ele vai estar trazendo para nós alguns esclarecimentos hoje que eu quero que você preste muita atenção sobre a questão das aposentadorias, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa que é só ele esperar ter uma idade que vale e ele pode aposentar. Ele esquece que há um tempo de contribuição, alguma coisa. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de pessoas, às vezes, que nem imaginam que teriam possibilidade de aposentar e não tem nenhum relacionamento com o INSS, alguma coisa. E eu quero, nessa oportunidade, estar ouvindo aqui do Dr. Miguel a respeito dessa questão de você ficar conhecido, ficar ciente de como você vai proceder daqui para frente, para quando chegar o momento de você aposentar, você não perder seu tempo. Doutor Miguel, é uma satisfação muito grande receber aqui no programa Tempo com Você. Espero que esse papo nosso ajude os nossos telespectadores. Prazer é meu, pastor João Antônio. Agradeço desde já o convite e estamos aí para tentar informar ou tentar esclarecer um pouco a cabeça do pessoal que está tentando aposentar, que está passando dificuldade junto ao INSS, pois sabemos que hoje é um órgão muito complicado. Eu quero então, já começando, existe uma idade e existe um tempo de contribuição. Essas duas coisas precisam bater, precisa chocar para poder a pessoa, tanto a mulher como o homem, aposentar. A idade da mulher hoje para ela aposentar nessa nova lei vigente, que vai começar, não sei se já está vigente ou se vai começar a partir de março, não sei. Qual seria a idade de contribuição e a idade da pessoa? Na lei de hoje, valendo hoje, é 55 anos de idade a mulher, né? No caso de rural. 60 homens, rural, que a gente chama de segurado especial. O segurado contribuinte são 65 anos homem e 60 anos mulher, que é a pessoa que tem carteira assinada, que trabalha em empresa, né? Que tem um emprego fixo, vamos dizer assim, contribui com o INSS. Que é o seletista. A gente chama de seletista, que é o que rege através da CLT, que tem a carteira assinada, né? Entendi. Esse é 65 homens e 60 mulher. Sim. E o tempo de contribuição deles? O tempo de contribuição é de 35 e 30 anos. 35 homem, 30 mulher. Ah, entendi. Na questão vamos supor um trabalhador rural, doutor Miguel. Trabalha a vida toda lá na roça, um camarada esforçado, e chega a época dele aposentar, mas só que ele não tem nenhuma ligação com o INSS, o fazendeiro que ele trabalhou com ele não recolhia nada, nunca houve contribuição. Há possibilidade desse trabalhador rural aposentar um dia? Esse trabalhador rural, a gente chama ele de segurado especial. Por que segurado especial? Porque ele não tem necessidade de contribuição. Ele precisa apresentar que ele trabalhou a vida dele no campo. Entendi. Vamos supor, o senhor tem completando 60 anos. Para o senhor chegar no INSS e falar assim, eu sou rural, o senhor tem que estar com 15 anos de contribuição e morando na zona rural. Esse que eu estou falando para o senhor aquele trabalhador rural, o trabalhador rural que vive da terra. Entendi. É o que vive da terra. É o que planta uma horta, que tem um porco, que tem uma galinha, que vive daquilo ali. Entendi. Que vive fazendo uma feirinha, que troca um porco por esse é o tantas serviço galinhas. Dele, vamos supor. Esse é o serviço dele. Ele não precisa ter contribuição. Ele é o pequeno, a gente fala de comodatário também. Vamos supor, o senhor tem uma propriedade rural. Eu sou o pequeno proprietário. Eu faço um contrato de comodato com o senhor. Ou a gente fala também de contrato de meeiro. Ou seja, eu trabalho na fazenda do senhor e o senhor chega em mim e fala assim, Miguel, o que vai acontecer?
metade da produção é minha, a outra metade é sua, porque a terra é minha. Entendi. Então, faziam muito isso antigamente. Né? Esse pequeno proprietário, ele não precisa de tempo de contribuição. Ele só precisa comprovar que ele mora na terra e que ele está na terra há 15 anos. Trabalhando. No caso não é contribuição, que ele está trabalhando nos últimos 15 anos da vida dele. Efetivamente na zona rural. Chegando à época da aposentadoria, sendo que os últimos 15 anos ele trabalhou no rural, isso. lá na roça, vamos dizer assim. Aí o que a gente usa como prova de trabalhador rural? Entendi. Esse tipo de rural. A gente usa certidão de casamento, onde está escrito profissão do cônjuge, lavrador. Ah, sim. A gente usa boletim escolar, que normalmente a criança estuda na zona rural, num colégio rural. Nota fiscal de implemento agrícola, de enxada que compra, né? Ah, entendi. Usa basicamente esse certifica que ele trabalha ali no rural. Que ele está ali, ITR do proprietário da terra, que já tem a terra há mais de 15 anos, essa terra que ele está lá. E hoje, inclusive, quando a gente entra na justiça para tentar requerer o benefício para esse tipo de segurado, os procuradores do INSS são muito bem informados. Tá. Eles perguntam, você planta o que lá? Entendi. Aí ele fala, planta milho. Quantos grãos de milho você joga na cova? Para ver se o cara tem experiência. Como que você colhe o arroz? Você planta arroz, ele diz, você planta arroz. Então, como que você colhe o arroz? Depois de colher o arroz, você manda ele para onde? Se você trata de um porco, o que você faz com o porco? Como que você coloca essa lavagem lá? No sujeito. Eles vão tentando amarrar o processo para ter os indícios de prova. É por isso que é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque talvez a pessoa que está nos assistindo até aí na fazenda ou na chácara, né, e que precisa aposentar, fica até pensativo, será que vai valer a pena eu fazer esse processo? Ou se não vai adiantar, porque existe essa desconfiança. Mas se o camarada, de fato, de direito dele aposentar, por exemplo, que ele é um trabalhador rural da vida toda, como nós mencionamos, os últimos 15 anos, tem toda essa comprovação que o doutor acabou de dizer, a questão dessa prova que ele é de lá, vale a pena ele lutar para a aposentadoria, porque é um direito legal do cidadão, indiferentemente da profissão do trabalho dele, né, do local que ele trabalha, né, doutor Miguel? E assim, é muito gratificante até para a gente, porque assim, no escritório aparece gente de todos os tipos e modelos. Já apareceu gente descalço, só com bermuda. O cara saiu da fazenda às 5 horas da manhã para estar no escritório, para estar conversando com a gente. Para saber como é que é. E graças a Deus deu certo, aposentou, hoje está aposentado, está recebendo seu salário mínimo. A pessoa não tinha expectativa daquele dinheiro e hoje ela está aposentada. Então já ajuda muito. Eu até falo para os clientes, não desiste, luta, peleja, vamos correr atrás. Na questão dessa desaposentadoria, como é que a pessoa, por exemplo, a idade mínima, depois de contribuir 35 anos no caso do homem, a idade mínima dele é 53 anos, né, para aposentar no caso, ou ele tem que ter de fato 65, aliás 60, né, para inteirar 90, para dar 90 de contribuição e idade para ele aposentar. Isso aí já é na lei nova. Na lei nova. Nessa lei, a idade mínima é 53 anos? Nessa lei é o seguinte, vamos supor, você completou 35 anos de contribuição. Sim. Só que você não tem a idade mínima para aposentar. Entendi. Vamos supor, o senhor chega em mim e fala assim, doutor, eu tenho 35 anos de contribuição, mas eu tenho 50 anos de idade. Então, não teria como o senhor aposentar. Porque pelo INSS hoje, você tem que ter a idade mínima de 53 anos. 53. O que acontece? Normalmente a pessoa chega nos 35 anos, trabalha até os 53, quero aposentar? Sem problema, a gente dá a entrada, a pessoa apresenta os documentos, carteira de trabalho, tudo direitinho, né, os documentos pessoais, e o INSS faz a contagem, tem o Cadastro Nacional do Individual Social, que é o CNIS que a gente chama, né, ele vem relatando toda a história da pessoa, desde quando a pessoa assinou carteira, o primeiro dia, até os dias atuais. Então, se por acaso, eu até falo muito no escritório, para auxiliar o cliente a não perder a carteira de trabalho. Porque o que acontece? Normalmente, o empregador,
não recolhe esse INSS. Então fica lacunas no CNIS. Quando você chega para apresentar falar assim, eu quero aposentadoria, tem lacunas no seu CNIS, não tem baixa nele, não tem entrada. Porque ele vem falando, admissão, a data, demissão, a outra data. E já vem o empregador do lado. Então o que acontece? Se você some a sua carteira, você fala, mas eu trabalhei 10 anos na empresa tal e não tem contribuição. Aí você tem que apresentar a sua carteira de trabalho. Para provar que você trabalhou. Porque a contribuição, depois o INSS se vira com o empregador. Ela vai cobrar isso no empregador. Entendi. Depois, mas se tiver carteira assinada e não tiver contribuição, é um problema do INSS com o empregador. Ele vai atrás do empregador. Fala, funcionário tal seu que está aqui. E aí? Cadê a contribuição dele? Está em aberto. Ixi, deu problema, hein? Então, assim, o que acontece? Carteira de trabalho é um documento muito sério. É um documento que não deve perder. E já chegou vários clientes que chegam, não tem carteira de trabalho, não tem condição de... Normalmente, o último agora foi lá em São Paulo para ver o tempo que ele trabalhou. Chegou lá, a empresa nem existia mais. Ixi, então, assim... Aí é complicado. Às vezes o camarada perde o tempo dele, né? Nós vamos voltar no segundo bloco, Miguel, para falar ainda desse assunto. O programa Tempo com Você continua aí. Vila Del Castro, Armários Planejados. 62 3592 1214 e 9982 3846. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o Espírito de Deus então disse, quando acontecer essas coisas, não pergunte por quê, mas pergunte, agora que aconteceu, como vou reagir? Agora que aconteceu isso comigo, como vou reagir? Porque enquanto estivermos procurando o porquê, nós vamos estar investindo nosso tempo no passado. A Bíblia diz que ao homem cabe planejar, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Você que está ligando seu televisor agora ou conectando na internet, no mundo inteiro, assistindo o programa Tempo com Você. Um bate-papo hoje aqui com o Dr. Miguel Rangel. Nós estamos falando a respeito da questão da aposentadoria, né? É um pensamento de muitas pessoas que, chegando à idade, é mais do que direito do cidadão que trabalha, que presta serviço na sua nação, é ser aposentado na sua terceira idade. E nós estamos conversando aqui sobre essa questão da nova lei, que vai começar a partir de... Já funciona na questão de pensão, mas vai começar a funcionar a nova lei a partir de março do ano que vem. E nós vamos falar mais um pouquinho agora sobre, eu penso que é uma curiosidade sua, que está me assistindo, a questão da contribuição. Contribuição mínima e contribuição máxima que a pessoa pode contribuir para o INSS. Eu imaginava que a pessoa poderia, como autônomo, definir quanto ele quer contribuir. Mas o doutor Miguel explicou aqui em off, que ele vai estar explicando aqui, que não é assim, né, doutor Miguel? O que acontece? Normalmente, o funcionário, ele já tem um salário fixo. Sim. Esse salário fixo, a empresa contribui em cima desse salário dele, para que ele possa ter uma vida condizente com o que ele trabalha. Entendi. Então, ele aposenta, ele já vai continuar recebendo um valor correspondente ao salário dele. Então, já facilita muito a vida. Isso funciona também para o autônomo que quer contribuir? Não. Isso. Aí, o autônomo já é um caso à parte. Tá. Porque o autônomo, o que acontece? Ele tem que escolher o que ele quer ganhar. Tá. Por exemplo, eu, como advogado, eu chego no INSS e falo assim, eu sou advogado, eu sou autônomo, eu gostaria de pagar o INSS. A primeira coisa que eles vão fazer é o seguinte... Vamos fazer seu NIT? O NIT é um número gerado pelo INSS de cada cidadão que vai relatar sua vida. De acordo com a profissão dele. Como se... É a carteira de identidade que o INSS tem sua.
Ah, entendi. Então, assim, tudo gira em torno desse NIT. Se eu chegar lá e falar assim, eu quero pagar teto máximo, eu vou pagar em cima para me receber teto máximo, que varia hoje um salário de 4 mil e poucos reais. Ele vai receber quando aposentado. Quando aposentado. E se eu quiser pagar em cima de um salário mínimo, eu vou pagar em cima de um salário mínimo. Entendi. Eu vou pagar o valor, eu acho que não sei se é de 50 ou 60 reais, não sei precisamente. Você vai pagar esse valor e quando eu vier aposentar, eu vou aposentar com um salário mínimo. Entendi. Aquela pessoa, por exemplo, que está lá naquele carrinho de caldo de cana e tal, que quiser pagar um INSS para garantir a aposentadoria dele, ele tem como pagar de um mínimo, né, doutor Miguel? Sim, tem. Ele tem como fazer esse, como é que chama? Isso, ele deve procurar uma agência do INSS mais próxima da sua casa, comprar um carnê, que é o carnê de pagamento, Sim. Vende normalmente em papelarias, Certo. fala, eu quero um carnê do INSS, é um carnê laranjado, feio, assim, tamanho assim. Bem no estilo. Você leva no INSS com seus documentos pessoais, RG, CPF e um comprovante de endereço, eles vão fazer seu NIT, que é um cadastro, que é a sua carteira de identidade junto ao INSS. Sim. E toda a contribuição que você for pagando vai caindo no seu CNIS. Vai criando aquele histórico. Vai criando o histórico e um vínculo junto ao INSS. Para ele aposentar. Para ele aposentar. Eu penso que isso é muito importante, porque nós temos aí, principalmente no nosso país, existem muitos trabalhadores autônomos que ganham uma vida fazendo uma coisinha em algum lugar ou outro, né? A gente percebe próximo da casa da gente, sempre que você passa na rua, você tem alguém ali vendendo laranja ou fazendo alguma coisa, de repente essa pessoa trabalha a vida inteira ali numa feirinha, numa coisa qualquer, e chega a idade e não pode aposentar. Até porque o nosso país ele não tem muito projeto geriátrico, não tem muito projeto para a terceira idade, né, doutor Miguel? A gente percebe que os outros países eles valorizam o histórico dos idosos, valorizam eles por ser aqueles que construíram o país. Isso. Nosso caso, a visão é outra, né? A pessoa às vezes vê o idoso como um estorvo, né? Um sujeito que já passou do tempo, não está mais em uso. E, infelizmente, se você... Eu costumo dizer aqui, biblicamente falando, que Deus nos deu a vida de presente. E a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas o nosso destino está nas nossas mãos. É as nossas decisões, as nossas atitudes é que vai gerar um destino. Não adianta chegar lá no final e dizer assim, mas Deus me deixou morrer à míngua. No caso dessa aposentadoria, se a pessoa não te procurar, não tiver uma iniciativa para pagar pelo menos o mínimo, não vai ter como aposentar. Eu penso que o senhor já deve ter visto, já deve ter convivido com pessoas que chegou para o senhor que eu quero aposentar, mas como? O brasileiro, ele deixa tudo muito para a última hora. Ele não tem o hábito de pegar de construir um histórico. De construir um histórico. Ele não tem aquela paciência de pagar aquele tempo para chegar numa aposentadoria. Ele acha assim que eu vou chegar, vou envelhecer e vou aposentar. Mas ele não sabe, não tem aquela curiosidade de correr atrás enquanto está novo. Ele pensa que só por envelhecer já é um direito que ele constitui de se aposentar, e não é verdade. Esse papo está muito bom aqui, eu penso que ajudou você, principalmente você que trabalha no seu pequeno negócio. Eu quero até como conselho pastoral aqui te dar essa dica para você seguir o conselho do Dr. Miguel no sentido dessa questão de você contribuir. Nem que seja com o mínimo. Às vezes nós pensamos, você não tem dinheiro para isso. Bom, que você não vai ter dinheiro mesmo é lá na terceira idade, que não dá mais para trabalhar. Eu tenho um amigo meu que diz que no nosso país são duas filas de idosos. Uns que vão morrer esperando na fila do SUS, né? Até alguém brincou que SUS significa seu último suspiro, né? A pessoa não consegue ali a saúde que ele tanto deseja, que já perdeu naquele tempo. Esperar por isso, a gente gostaria de viver num país que tivesse uma preocupação e nos desse uma saúde perfeita. Mas, infelizmente, nós vivemos num país onde nós temos que fazer a nossa história, né, doutor Miguel? Isso. Eu quero te agradecer de coração pela presença aqui no programa Tempo com Você. Eu quero só bater mais numa tecla na questão da idade da pessoa e do tempo de contribuição. Você vai me dizer direitinho da mulher e do homem, para que nós possamos encerrar
a nossa entrevista aqui. A idade é de quem contribui 65, para 60. Homem. 65 homem, 60 mulher. 35 tempo de contribuição, homem, 30 mulher. Entendi. Lei nova, que vai vir a partir de março. 35 tempo de contribuição continua o mesmo. 35, 30. Só que somando a idade tem que dar 90 anos. E pra 85 mulher. 85 para mulher. Isso. É muita coisa. É muito bom, quero te agradecer, muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus te abençoe e que você possa ser um instrumento de Deus como você tem sido na vida de pessoas humildes, pessoas simples, principalmente aqueles ruralistas que trabalham tanto, eles que produzem aquilo que está na nossa mesa e muitas vezes não é valorizado. Muito obrigado, Dr. Miguel, suas considerações finais. Amém, eu agradeço e eu agradeço o convite que o senhor me fez e estou à disposição do senhor ou de qualquer membro da igreja para o que precisar. Nessa área. O senhor pode contar comigo para tudo. Obrigadão, tudo de bom. O programa continua com você, daqui a pouco uma palavra de Deus para ti. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as famílias se encontram para uma reunião de bênçãos no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Traga seus amigos e familiares. Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Esse é o momento de uma palavra. Estivemos conversando aqui com o Dr. Miguel Rangel, falando sobre a questão de aposentadoria. Ficou muita coisa ainda para a gente falar, que vamos falar num outro programa oportuno, sobre a questão dos benefícios que pode nos trazer a nossa contribuição com o INSS. Sabemos que toda essa contribuição que nós temos, ou seja, esses benefícios governamentais que nós temos, é um pouco confuso, que precisa ser esclarecido para a população, esclarecido a todas as pessoas, porque muita gente aí no cantão da vida estão perdendo muitas vezes um direito constituído que você tem. Eu gostaria que você se informasse sobre isso, para que você não chegue lá no final da tua vida e você imagine que está tudo bem, que é só aposentar e viver os seus últimos dias tranquilo aqui na face da terra, nesse país, e você perceber que não tem condições de fazer, por negligência às vezes, de algo que você ficou desinformado. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus para você aqui agora. A Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais Ele fará. Nós às vezes pensamos que tudo isso que nós fazemos vai nos trazer um benefício, que vai nos trazer uma terceira idade tranquila, mas nada melhor do que você encomendar sua vida na mão de Deus, colocar sua vida à disposição de Deus, que é o nosso Criador. Obviamente que isso não te dá o direito de cruzar os braços e dizer: a minha vida está nas mãos de Deus, então tudo bem, eu sei que eu vou ter uma velhice tranquila, sadia, com vigor, como a Bíblia diz, e não tomar os seus cuidados de cidadão, de pessoas normais aqui na face da terra. Existem muitos cristãos que às vezes eles estão alienados das leis, alienados dos direitos, simplesmente congregando numa igreja, jejuando e orando, isso é maravilhoso. Mas a nossa condição de cristãos, a nossa devoção em Deus, não cancela de forma nenhuma o nosso exercício de cidadania. A nossa função de cidadãos aqui na face da terra, pagamos os nossos impostos, contribuímos com o INSS, enfim, com a Receita Federal e muitas coisas que nós trabalhamos e fazemos isso. É um direito legal que nós temos para que possamos usufruir disso na nossa velhice. Eu te aconselho a ser um cristão autêntico, verdadeiro. Tudo que você for fazer, faça com excelência, dê o seu melhor, mas nunca se esqueça que você precisa ter iniciativa na sua vida. Nós conversamos aqui com o Dr. Miguel quanto aquelas pessoas que são autônomas, aquelas pessoas que trabalham lá no seu carrinho de espetinhos, lá no seu, vamos pelo caldo de cana e tal. E às vezes essa pessoa trabalha a vida toda, ele tinha condições de contribuir, de exercer a contribuição para que no final
termina tudo bem e chega o fim da vida dele, ou às vezes ele sofre um acidente, ele não tem como receber alguma coisa durante o tempo que está em tratamento, porque a pessoa pensa que é só dar o dinheiro para o governo, a gente vê logo a conversa, eu não vou dar dinheiro para o governo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo outro, mas quando você se acidenta, você percebe a falta que isso vai te fazer. Então eu deixo essa palavra com você. Você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, crê que Ele fará tudo na sua vida, mas muitos milagres, eles só vão acontecer com a sua iniciativa. Você dá um passo e Deus revela o segundo e vai te dando orientação para que você seja abençoado na sua vida. A proposta do programa Tempo com Você é levar essas informações até você. Eu espero que no dia de hoje, você que está me assistindo em qualquer lugar do mundo pela internet, ou até mesmo pela TV, aqui em Goiânia, em Anápolis, em todos os lugares onde você assiste, você pegue essas informações e coloque isso em prática, para que você tenha a alegria de terminar os seus dias com felicidade, com alegria aqui na face da terra. Eu vou orar por você no final do programa agora, abençoando a sua vida, desejando que você seja muito abençoado. Eu fiquei feliz com esse programa porque até trouxe aqui informações necessárias, muito necessárias para a nossa comunidade, principalmente a comunidade cristã, a comunidade evangélica, que às vezes, de certa forma, fica desinformadas e isso só dá prejuízo. Vamos orar um pouquinho? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar agora na Tua presença todos os nossos telespectadores, todos aqueles que assistiram esse programa pela internet, ou que assistiram pela TV. Senhor, alcança eles com a Tua mão poderosa, coloca sobre eles a Tua direção, a Tua graça, para que eles possam, Senhor, usufruir de tudo aquilo que o Senhor nos dá direito nessa terra. Nós oramos para que o Senhor dê iniciativa a este homem, iniciativa a esta mulher, para que amanhã ou depois ela não venha dizer que passou o tempo e ela perdeu todo ele sem fazer a coisa certa. Pai, nós oramos, abençoando todos os telespectadores, no nome poderoso do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Quero dizer para você no final do programa de hoje, que eu estou aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Parque Oeste Industrial, em Goiânia, com reuniões abençoadas no domingo às 9 horas da manhã e a nossa reunião de família poderosa de louvor e adoração, uma palavra, uma explanação da palavra, aos domingos às 18 horas. Vem estar conosco aqui para você comprovar o quanto Deus tem falado conosco e tem nos abençoado aqui nesse templo onde a igreja se reúne. Um grande abraço, um abraço de verdade mesmo, viva Cristo e até o programa da semana que vem.